A gente começa a edição de hoje indo ao estúdio da Voz do Brasil. Quem está lá neste momento é o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ele conversa com Nazi Brum e Gabriela Mendes sobre o combate à corrupção. Na semana passada foi lançado o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo, uma das ações do plano anticorrupção do governo. Você vai entender como é recuperado o dinheiro e como esses casos são punidos. O ministro fala também do contrato de compra da vacina indiana Covaxin. Depois de analisar os documentos, a CGU recomendou a suspensão do contrato. E a gente acompanha um trecho dessa conversa ao vivo a partir de agora. Na semana passada foi lançado o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo. Quais são as ações previstas nesse sistema para o combate à corrupção? Bem, Nas, quando a gente pensa num programa de integridade, a gente pensa em vários pontos, né? Criação de canais de denúncia, envolvimento da alta administração, porque se você não tiver envolvimento dos dirigentes, o programa não anda. Então, você vai criando medidas para combater e prevenir a corrupção. Quando essas medidas são criadas no Poder Executivo Federal, desse tamanho, com 186 órgãos da administração direta ao TAC fundacional, você precisa organizar um sistema para que isso funcione. Botar um órgão central que passe orientações, unidades específicas que cuidem disso. Então, o decreto ele vem nesse sentido. Criar um sistema que faça com que a gente consiga operacionalizar todas as ações de combate à corrupção do governo. E, ministro, esse sistema é uma das ações previstas no Plano Anticorrupção do governo, que tem 142 metas até o ano de 2025. Quantas ações já foram concluídas e será possível cumprir todas as metas nesse prazo? Sim, olha, já temos 31 ações entregues à sociedade, das 142, e vamos com certeza cumprir todas até 2025. Nós temos uma concentração muito grande de ações nesse ano de 2021. Vamos entregar 84 ações no total, já incluídas essas 31 que já foram entregues. Então, assim, esse ano é o ano mais desafiador e nós vamos cumprir essas metas, sim. Agora, ministro, no caso de corrupção praticada por servidores públicos, como é que é a atuação da CGU? Eles são afastados desde o início das investigações? Quantos já foram demitidos? Olha, nós já demitimos desde o início do sistema de corregedoria do Poder Executivo Federal 8.619 servidores. É um número significativo. Nem todos são afastados de cara quando iniciam as investigações, né? Basicamente, quando a gente faz uma investigação, a gente tem que ter indícios mínimos de autoria e materialidade. Eu tenho que saber se tem materialidade da ocorrência daquela irregularidade e se foi aquela pessoa que deu causa àquela irregularidade. Isso é feito através de investigações, né? Ou através de denúncias, ou através de demandas de órgãos externos. Todo esse trabalho ele é feito, né, de uma forma bastante profissional e a partir daí a gente toca os processos. Só são afastados previamente ou preliminarmente os servidores que possam atrapalhar as investigações. Os demais respondem ainda no cargo. Agora, ministro, em relação ao combate à corrupção, que é uma das prioridades, nas ações da CGU, quanto de recurso público já foi recuperado? Olha, eu posso falar, é muito difícil você dizer quanto de recurso público foi recuperado por corrupção. O que eu posso trazer aqui é que nas atividades em geral, onde nós detectamos não necessariamente corrupção, mas que nós detectamos má aplicação de recursos públicos, e que a CGU atuou e evitou que esse dinheiro saísse dos cofres públicos, desde 2012 até o ano de 2020, nós já evitamos que 60,9 bilhões de reais fossem desperdiçados. Especificamente sobre corrupção, nos acordos de leniência, que são acordos fechados com empresas, nós assinamos acordos no total de 14,3 bilhões de reais, sendo que 5,4 já estão nas contas do governo ou das empresas de sociedade de economia mista lesadas. Ministro, a CGU também atua de forma preventiva, que é o seguinte: a gente pode citar o caso de compra da vacina indiana Covaxin, que foi analisado pela CGU e que serviu de base para o Ministério da Saúde suspendesse esse contrato. Eu não vou dizer que esse é o melhor caso de atuação preventiva. Por exemplo, nós atuamos agora durante a pandemia em cerca de 40 processos de compras do Ministério da Saúde que somaram 12,5 bilhões de reais em compras, né? Esses a gente analisou todos previamente. A Covaxin foi um caso que nós não analisamos previamente. Eles foram adquiridos, mas não saiu R$1 de dinheiro público. Por quê? Porque era um caso de uma vacina que ela necessitava de aprovação da Anvisa e da importação. Então, as cláusulas contratuais feitas pelo governo eram o seguinte: só vamos pagar depois que a vacina estiver entregue. Se não entregar a vacina, não sai R$1 dos cofres públicos. Pelas denúncias que surgiram, por uma série de reportagens, a CGU foi olhar previamente esse contrato,
previamente ao pagamento, mas não previamente à contratação. Por isso que eu falo que não é o melhor caso, porque nós olhamos 40 processos antes da contratação. Esse não foi um caso. E nós detectamos uma possível falsificação de documento, que ainda não podemos atribuir a quem falsificou, estamos em investigação sobre isso. E isso aí foi uma, vamos dizer assim, uma verificação final para que a própria Barabiotec cortasse seu relacionamento com a Precisa e também para que o Ministério da Saúde tomasse as decisões que já iriam ser tomadas pelas características do contrato. E nesses casos, ministro, a CGU consegue evitar gastos que poderiam ser prejudiciais ao país, seria isso? Sim, a gente consegue, através desses trabalhos preventivos, evitar gastos. Nesse caso da Covaxin, nós não evitamos porque não teve gasto. E também, eu não diria que esse caso específico da Covaxin, já que a gente tocou nele, geraria um prejuízo, porque se as vacinas tivessem sido entregues e as pessoas tivessem sido imunizadas, estaria cumprido aí o papel das vacinas. Mas o nosso papel cada vez mais é procurar atuar preventivamente para evitar que o dinheiro saia dos cofres públicos, porque recuperar o dinheiro é que é o difícil. Se você consegue evitar a saída, isso aí é muito mais fácil. Ministro, ontem foi deflagrada a Operação SOS Saúde, que investiga desvios de recursos públicos em 3 estados e no Distrito Federal. A saúde é uma área que tem atenção especial da CGU? Sim. Saúde e educação, elas representam das nossas investigações, 73% das investigações que nós fazemos tem recurso ou da saúde ou da educação. Por quê? São orçamentos acima de 100 bilhões de reais, muito espalhados, né, muito pulverizados em estados, em municípios. Então a gente tem que ter uma atenção sempre muito grande e são 2 temas de relevância, né? Qualquer pessoa no mundo se preocupa com esses 2 temas, saúde e educação. Então a saúde tem sido, e agora na pandemia ela cresceu de importância porque os gastos com saúde subiram de forma exponencial e, é claro, a CGU tem que ficar atento porque sempre a materialidade dos gastos é um critério que nós utilizamos nos nossos trabalhos. E é justamente essa a minha pergunta. Nesse período de pandemia, os casos de corrupção aumentaram no período? Olha, eu não posso dizer que aumentaram. Eu acho que se permaneceram estáveis, porque nós temos outros tipos de problemas que acontecem. Vou dar um exemplo. Nós temos casos que envolvem defesa civil, com desabamentos, com uma série de coisas que nós temos, principalmente no final do ano, na região serrana do Rio de Janeiro e outros, onde casos de corrupção você tem que gastar recursos sem licitação e aumenta a probabilidade e os riscos de corrupção. O que eu posso dizer é que esse ano eu acho que o trabalho feito preventivo evitou muitos problemas em termos do Covid, mas é claro, como nós já temos corrupção na vida normal, quando você tem uma situação emergencial, esses casos vão continuar ocorrendo e nosso papel é tentar fechar as portas para que esses casos não ocorram. Ministro, a CGU também tem atuado aí forte, né, para combater possíveis fraudes no auxílio emergencial, para que o pagamento chegue a quem realmente precisa. Como é que está sendo feito esse trabalho? Olha, a gente tem, no primeiro auxílio emergencial, a norma não saiu muito bem amarrada. Nós tínhamos muitos problemas que permitiram fraudes. Então, assim, o pagamento era vinculado à renda que a pessoa recebia, por exemplo, declarada no imposto de renda, com base em 2018, com base ali em 20 e poucos mil reais por ano. Tudo bem, mas nós não pensamos em rendimentos não tributáveis, que é um valor, a gente só botou rendimento tributável. Nós não pensamos também no valor de patrimônio, ou seja, pessoas com patrimônio acima de 300 mil reais não poderiam receber o auxílio. Então, esses casos eles foram aprimorados para o segundo auxílio. Então, a gente foi cruzando dados, né? Esses cruzamentos eles geraram uma economia aos cofres públicos, ou seja, vamos dizer que um não pagamento indevido de cerca de 7,1 bilhões de reais, com os números levantados até novembro do ano passado. Nós estamos trabalhando ainda com os dados posteriores. Devemos aumentar esses números, porque nós temos agora um novo auxílio que já está sendo pago, menor, com valores menores, né? São só R$250, antigamente era 600. Então, esse trabalho ele tem sido bastante efetivo e os resultados são muito grandes. 7,1 bilhões de reais, você evitar que o governo pague de forma indevida já é um ganho muito grande. Inclusive hoje, né? Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ele falou sobre o combate à corrupção, explicou como o dinheiro é recuperado e como esses casos são punidos. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.